O desafio de atender e assistir os ribeirinhos. Frades menores capuchinhos têm feito esse trabalho na Amazônia, enfrentando locais de difícil acesso e bem distantes e outros problemas da região. Vamos ver agora na reportagem de Alain Ribeiro. O trabalho da igreja na Amazônia é incansável. São inúmeras comunidades ribeirinhas que muitas vezes são esquecidas pelo poder público. E diante das secas históricas, aqueles que tiram o alimento e o sustento das águas se veem diante de uma situação que parece não ter saída. Nesta região, frades menores capuchinhos têm levado alento. Frei Paolo, missionário no Alto Solimões, na Amazônia, partilha a missão desenvolvida em 72 comunidades no local. Esta nossa realidade é complexa, como toda a Amazônia, mas morar junto aos povos indígenas é uma bênção. Nós evangelizamos, mas todo dia percebemos que Ele nos evangeliza. Nós somos franciscanos e mostramos a Ele o carisma da fraternidade. E eles também nos ensinam melhor ainda como ser franciscanos. Parece que os indígenas muitas vezes têm o carisma de São Francisco e Santa Clara no DNA, a relação com a natureza. Eles cuidam da natureza como mãe, a natureza como mãe cuida deles. E nós franciscanos todos os dias aprendemos. O trabalho é árduo, mas com a união de toda a comunidade é possível encontrar caminhos. Desde que nós, frades menores capuchinhos, chegamos aqui na aldeia, como igreja missionária, atuamos o método normal. Se não caminhamos juntos, não tem como a igreja florescer. Então vimos que o conselho pastoral da paróquia era o único caminho adequado. Então reunimos o conselho pastoral, hoje são mais de 40 indígenas, mulheres, jovens, idosos, lideranças, catequistas, agentes dos dízimos, todas as pastorais reunidos. Eles sabem quais são os desafios e problemáticas, e muitas vezes eles têm as soluções. Nós devemos ser como igreja humilde e escutar. E com eles caminhar juntos, decidir e assumir. A geografia, as condições físicas da região e outros problemas fazem com que a missão seja ainda mais desafiadora. É uma realidade bonita, mas complexa. Os desafios são inúmeros. Primeiro, as distâncias. Se não tivéssemos uma igreja que é a igreja católica, que realmente é samaritana e solidária, nós não conseguiríamos alcançar comunidades a dias de viagem, porque precisa de recursos, de apoio, de gasolina. E nós fazemos isso com estas canoas, viajando do mesmo jeito como os indígenas viajam. E a coisa mais bonita que talvez nós frades aprendemos nestes anos de convivência com os indígenas, que Jesus já tinha mostrado no Evangelho desde o início qual é o método missionário. Ele chamou 12 e enviou. Depois viu que 12 eram poucos os apóstolos, então chamou outros 72, leigos e leigas, famílias, e enviou em todas as comunidades. E nós hoje temos uma alegria imensa. Temos mais de 100 missionários e missionárias indígenas. E diante de inúmeros problemas, a igreja leva esperança a essas regiões do país. Se não tivesse o apoio da igreja, que é samaritana e solidária, nós realmente sentimos na nossa pele todo dia como este povo aqui na fronteira do Brasil, na periferia do Brasil, nesta fronteira entre Peru, Colômbia e Brasil, o povo está abandonado, muitas vezes pelo próprio governo. Estamos com uma educação muito precária, falta merenda escolar, falta água nas escolas, falta água nas casas, energia elétrica que é muito instável, ruas que não são pavimentadas e muitas outras coisas que poderíamos dizer. O aumento do alcoolismo e das drogas, que é um grito deste povo. O povo clama a liderança por segurança, que ajude a polícia, que ajude a frear esta entrada das drogas. E muitas vezes a voz dos indígenas não é ouvida, não é escutada. Por isso, nós frades, nós Igreja Católica, mais uma vez, nos juntamos a toda a liderança para denunciar realmente que este grito chegue às autoridades competentes, a nível municipal, estadual, federal, e venham ver com seus próprios olhos como é grande o sofrimento aqui.